Oi, eu sou a Rafaela, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, com cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa lilás, com um blazer preto, com flores e atrás de mim um cenário muito colorido. E essa é a nossa aula sobre negros e indígenas na construção das Américas. Bem, mas antes de começar, vamos pensar numa coisinha aqui. Vocês devem ver muitos filmes, muitas séries. Para pensar um pouquinho. Nessas séries e filmes que vocês veem, que retratam ali aquela época mais ou menos no final de uma independência ou o processo da independência, tem muitos negros e indígenas em papéis relevantes? Isso tem mudado um pouquinho, mas na grande maioria não. Por quê? Porque esses grupos minoritários nunca são vistos como os protagonistas nos processos de independência e nessa sociedade um pós-independência. Eles às vezes não são vistos nem como relevantes nas construções das identidades aqui das Américas. Isso tem um motivo, né? Isso é um projeto de apagamento dessas identidades pensada pelas elites brancas. Mas na aula de hoje a gente vai ver justamente que tanto negros como indígenas são sim protagonistas e têm total relevância nos processos de independência. Mas antes da gente começar a aula propriamente, tem um conceitozinho que é muito importante que a gente saiba, que é o de tutela. O que significa isso mais ou menos? Bem, nesses processos, nesse momento ali do século XIX, das independências, tanto negros como indígenas, eles não tinham a sua cidadania plena. Eles não eram cidadãos que gozavam de total liberdade. Eles tinham que ser tutelados, supervisionados. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Vamos pensar em um adolescente, que é um cidadão, que tem seus direitos, mas ele pode chegar num banco e abrir uma conta por si só? Não, ele precisa do seu responsável, de quem tem a sua tutela. E é essa visão que vai vigorar aqui nas Américas, justamente durante o processo de independência e no pós-independência. Os indígenas e negros, eles vão ser cidadãos, mas sempre sendo auxiliados, nunca podendo ter total liberdade, ter totais direitos, ter seus direitos plenos e garantidos. A gente vai falar um pouquinho, como eu falei aqui, da condição nas Américas, mas isso aconteceu no Brasil também. Mas isso já é papo para outra aula. Bem, ao contrário do Brasil, que declarou sua independência de Portugal e continuou como uma monarquia, toda a América Espanhola e a América Inglesa, que é os Estados Unidos, viraram república. Mas isso não melhorou nem um pouquinho a condição desses grupos minoritários. Ao contrário, essa independência, ela pode ser lida, por exemplo, como a exclusão desses grupos. Esses grupos não foram vistos como relevantes. Tentou-se um apagamento através de vários recursos. A lei, como a gente acabou de pensar nessa ideia da tutela, mas também pela violência. E isso, infelizmente, faz parte da nossa sociedade e também nos constitui como sociedade. Tem um conceito muito bacana que é de racismo estrutural, que nossa sociedade ela é construída, né? A base dela é em cima de racismo e também do preconceito, contra esses povos indígenas. Então, esse momento histórico que a gente está falando aqui deixou marcas até hoje e é um momento da gente pensar e realmente tentar mudar um pouco essas marcas
que estão presentes até hoje. Mas, para começar a falar propriamente, tanto da América Inglesa dos Estados Unidos quanto da América Espanhola, vamos pensar na independência americana. Primeiro momento histórico que a gente vai ver aqui. A independência americana aconteceu lá em 1776, teve uma guerra, na verdade só se tornou independente no pós-guerra, em 1783, da Inglaterra. E aí eu vou convidar você a ler só uma frasezinha que eu vou colocar aqui, é da Declaração de Independência, e a gente vai pensar um pouquinho sobre ela. Olha só. Consideramos essas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, e que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. Vamos voltar? Como você acabou de ler aí comigo, que homens que são iguais? Por exemplo, os negros continuavam escravizados no Sul. Lembrando lá das 13 colônias, diferenças de norte e do sul, no sul, com a produção, mão de obra escravista. Os indígenas continuavam tendo suas terras roubadas. E eu não vou nem falar da palavra homem, que significa que você tem uma exclusão de mulheres aí. Então, esse trecho está falando que homens é que são iguais. Por exemplo, a abolição da escravidão nos Estados Unidos só aconteceu em 1860. 100 anos depois da independência. E teve que ter uma guerra para isso, que foi chamada a Guerra de Secessão. O que foi essa guerra? O Sul, não concordando com a abolição, ele tenta se tornar independente e se proclama confederados. Então você vai ter uma guerra do Norte e do Sul. E nessa guerra muitos negros vão se engajar. Justamente por quê? Porque a sua liberdade estava em jogo. Nas guerras, por exemplo, pensando na independência, você teve algum engajamento, sim, de negros e indígenas. Mas esse engajamento não tinha muito sentido justamente por quê? Por causa da condição desses grupos minoritários. Guerra de Secessão vai causar milhares de mortes de negros. E mesmo com a vitória do Norte, ou seja, mesmo com a abolição da escravidão, o Sul conseguiu alguns artifícios para continuar mantendo esse Estado. Por exemplo, as leis de segregação racial ou leis Jim Crow, que você já deve ter visto em filme ou em seriado, são aquelas leis onde negros e brancos não podem frequentar o mesmo lugar. Isso vai vigorar até a década de 60 do século XX. A condição dos indígenas também não melhorou muito, não. Por quê? Pós-independência, teve aquele lance que vocês já devem ter visto, de faroeste, que são as marchas para o oeste. Encontrou-se ouro, teve uma expansão. Expandiram justamente para as terras indígenas, né? Teve a chamada Lei de Povoamento, onde o governo americano vendia as terras indígenas sem o consentimento dos indígenas. Ou seja, você não tem nenhum tipo de respeito a quem estava naquela terra antes do colonizador chegar. Então, nos Estados Unidos, tanto negros como indígenas sofreram muito. Mas e na América aqui espanhola? A condição deles também não estava legal, não. A gente vai pensar, por exemplo, que a estrutura social da América espanhola ela é formada pelos chapetones, que são os espanhóis. Os filhos de espanhóis nascidos aqui são os crioulos. Esses queriam poder político. E negros e indígenas, que eram a maioria da população, não tinham direito nenhum. Em tese, os indígenas não poderiam ser escravizados, mas na prática invadiam as aldeias indígenas, roubavam alguns e esses indígenas eram obrigados a trabalhar em minas. Isso era chamado de mita. Mas
Ainda bem que sempre tem resistência. E a gente vai falar um personagem muito legal aqui da Resistência, que é o Tupac Amaru II. Vai aparecer a foto dele aí para vocês. Olha o Tupac Amaru aí, ele nasceu ali em 1738, ele foi assassinado em 1781 após o fracasso de uma insurreição. O nome dele, na verdade, é José Gabriel Condorcanqui Nogueira. É um nome de batismo, mas ele é descendente de incas, então ele pegou o nome de Tupac Amaru II, já teve um primeiro, como representação da sua dinastia. Ele conduziu a maior rebelião anticolonial na América, ali no século XVIII, ali no vice-reinado Prata, que é ali a região mais ou menos argentina, e no Peru. Embora essa revolta não tenha tido sucesso, ele se tornou uma grande figura de resistência e luta pelos povos indígenas. Está aí a foto do Tupac Amaru. Os negros também tiveram resistência aqui. Tinham negros em todos os lugares aqui da América Espanhola, trabalhando tanto nas minas quanto nas lavouras. E o que aconteceu aqui de tão legal? Principalmente na região ali, Colômbia, você tem os palenques, que são comunidades de negros fugidos, bem parecido com os quilombos que a gente teve aqui no Brasil. Vamos falar agora especificamente da participação indígena e dos negros em uma independência que é a independência do México. Quando Napoleão assume o poder ali e invade a Espanha, começam a pipocar várias rebeliões aqui na América. E no México especificamente, um padre católico, Padre Hidalgo, ele vai conclamar indígenas e negros para uma guerra, a guerra de independência. O que esse padre ele prega? Ele prega igualdade racial e distribuição de terras. Obviamente, não teve muito sucesso porque as elites não deixam essas coisas acontecerem. Mas ele deixou um legado. Morello vai assumir sua luta também com ideais como pobres não deviam pagar impostos, olha que loucura, né? E que os colonos pudessem assumir cargos. Ele também não vai ter sucesso, porque, mais uma vez, as elites, principalmente a elite crioula, não vai deixar. A guerra começou lá em 1810, o México se torna independente em 1821. Pós-independência, a vida dos indígenas melhoraram? Não. Ainda teve confisco de terras, ainda teve um crescente endividamento dos indígenas, gerando escravidão por dívidas. Ou seja, a situação deles não melhorou. Bem, a gente viu na aula de hoje justamente que negros e indígenas eles têm sim participação e são extremamente importantes na história e nas identidades dos povos das Américas, desde o norte até cá embaixo no sul. A aula está acabando, mas não sem um desafio. Falamos muito da questão política, né? Da importância de negros e indígenas na política das Américas. E na cultura? E na identidade? Esses, então, são fundamentais. Vou lá para os Estados Unidos. Tem uma música, tem um ritmo musical nos Estados Unidos que é importante e é fundamental na identidade desse povo, que é o jazz. Vai aparecer aí 2 jazzistas extremamente importantes na tela. O Louis Armstrong e o Miles Davis são negros, são gênios do jazz. O jazz é fundamental na identidade do povo norte-americano, do povo estadunidense. Aqui no Brasil, vocês conhecem algum ritmo musical também criado por negros que é fundamental para a nossa identidade? Essa é a aula de hoje. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima!